Bom dia, irmãos. Que privilégio nessa manhã termos a oportunidade do estudo da Palavra do Senhor. Damos boas-vindas a todos aqueles que estão nessa hora dedicando um tempo para estudar a Palavra de Deus e buscar o Senhor. Hoje a nossa escola bíblica está funcionando de uma maneira mista. Nós temos as salas no modelo presencial e temos essa sala no modelo remoto, para que possamos levar a palavra de Deus a todas as pessoas na condição que elas se encontrarem neste momento de pandemia. E a nossa oração, o nosso propósito é que a palavra de Deus chegue não só à sua casa, mas que chegue ao seu coração. Então, nós vamos ter hoje o nosso estudo, trazendo então aquilo que o Espírito Santo, que o Senhor já colocou nos nossos corações. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja concedendo essa graça, essa bênção na manhã de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, porque o Senhor tem feito milagres no nosso meio e porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nós pedimos que agora, nesse momento, a nossa mente esteja cativa em Jesus Cristo, o nosso coração esteja agora amparado pelo Senhor, para que possamos compreender as verdades do Teu reino, para que possamos ter um relacionamento com o Senhor cada vez mais extensivo e de uma maneira mais próxima, Senhor. Esteja abençoando todos que nessa hora estão dedicando esse momento no estudo da Tua Palavra. Faça o Senhor mesmo a obra que o Senhor tem para nós nessa manhã. E é por isso que nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é fundamental para todos nós, seja na nossa vida entre os seres humanos, como também no nosso relacionamento com Deus. Então, eu queria que nós estivéssemos pensando hoje a importância da confiança. Quando nós falamos essa palavra confiança, eu acredito que muitas pessoas tenham uma ideia bem depreciativa e com uma conotação muito ruim, porque nós estamos vivendo num mundo onde raramente nós podemos confiar uns nos outros e confiar, inclusive, nas questões do nosso mundo, né? Seja nas negociações, seja no comércio. Então, se a gente fosse fazer um levantamento aqui de todas as situações da nossa vida que estão envolvidas na mentira, na traição, no abuso da nossa honestidade e tantas outras coisas, talvez a gente ficasse ainda mais desesperados de olharmos o quanto essa situação está fazendo parte da nossa vida e o quanto nós necessitamos de conhecermos um valor chamado confiança. Acontece isso, essa desconfiança, nos relacionamentos que temos dentro de família, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos dos negócios, e a gente vai percebendo que todo relacionamento ele precisa ter como pilar não a desconfiança, mas a confiança. Então, para a raça humana é fundamental que a gente confie, né? E a gente sabe, inclusive pela palavra de Deus, ela alerta e diz assim, olha, maldito o homem que confia no homem, porque a cada dia, à medida que o pecado vai tomando conta da vida das pessoas, elas vão se tornando cada vez mais sem a confiança, né? E isso entra, então, nos relacionamentos. Cada dia
há uma necessidade de cultivarmos a confiança, seja a confiança dentro da família, seja a confiança no nosso trabalho. Qualquer relacionamento humano, a gente tem uma necessidade muito grande de cultivar essa confiança, porque ela não vem naturalmente na nossa vida. É algo que a gente precisa ir aprendendo a vida toda. Muito bem. Essa confiança, ela também está no relacionamento com Deus. Então, muitos de nós sabemos quem é Deus, confiamos algumas questões específicas da nossa vida a Deus ou em Deus, mas nem sempre levamos tão a sério de que é um processo na nossa vida. E confiar em Deus precisa ser algo buscado, precisa ser algo cultivado, né? E nesse relacionamento com Deus é tão importante quanto no relacionamento humano nós termos confiança nessa relação, né? E a confiança, ela se desenvolve diariamente. Eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar a respeito da confiança através da vida de Daniel. Eu gosto muito da vida dele. Ele, desde muito jovem, experimentou o relacionamento com Deus e, durante toda a sua vida, ele foi buscando a confiança em Deus. Então, é nesse texto específico que eu gostaria de trabalhar nessa manhã, ajuda de uma maneira muito prática, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, como é desenvolver a confiança. Não basta simplesmente eu crer que Deus é todo-poderoso e que Deus faz tudo na minha vida. O que de fato é importante é desenvolver relacionamento. E o relacionamento com Deus, quanto melhor ele for, melhor será com as pessoas que eu convivo. Então, o plano de Deus para nós é que a gente busca Deus acima de todas as coisas, que a gente tenha um relacionamento de confiança com Deus. E, em segunda instância, que a gente consiga ter um relacionamento na humanidade que possa produzir frutos de confiança também nas nossas vidas. Então, estamos em busca disso o tempo todo. E eu queria usar como exemplo dessa busca a vida de Daniel. Daniel é um jovem, ele ainda muito jovem, ele foi levado para o exílio e lá, desde muito cedo, acredita que entre os 14 ou 15 anos, ele teve as suas primeiras provações. Quando ele foi levado para experimentar as finas iguarias do rei, para poder mudar o seu nome e para poder viver a idolatria ali dentro da Babilônia, ele disse não. E neste momento, ele começa então uma vida de confiança a Deus, porque dizer não para as coisas que o rei estava propondo significava a vida ou a morte. E desde muito cedo, Daniel começou a desenvolver nesse relacionamento essa confiança que, se ele optasse por ficar com Deus, Deus proveria o que viesse de consequência. E realmente as consequências vieram. A gente conhece na história, esse mesmo Daniel é aquele que depois vai para a Cova dos Leões, e ali dentro ocorre um grande milagre e os leões não fazem nada para ele, diz a Bíblia, reforça, ele diz que eram leões famintos e nada acontece para ele. Depois ele é jogado numa fornalha, né, e dentro daquela fornalha ele tem assim uma experiência sobrenatural quando Deus o liberta. E durante todo esse período, ele nunca se desliga de Deus. Ele mantém a conexão, o relacionamento com Deus, e neste relacionamento ele vai desenvolvendo a confiança.
Quando a gente chega no capítulo 10, é provável que Daniel já estivesse com 80 anos. Então, durante todo esse tempo de vida, ele foi experimentando a bênção de desenvolver confiança naquilo que Deus podia fazer por ele. E mais uma vez, ele chega num determinado momento, numa experiência que ele vai viver da vida, em que ele precisa se atirar no colo de Deus, ele precisa se entregar de novo para Deus, naquela circunstância, sem ter absolutamente segurança nenhuma ao seu redor, e ele começa de novo a viver a experiência da confiança e dessa aproximação com Deus. Então, o nosso texto principal aí é Daniel, capítulo 10, abre a sua Bíblia. Daniel, capítulo 10. Eu gostaria de começar lendo o versículo 8 e 9, para a gente poder entender um contexto, e depois nós vamos puxar os versículos que se seguem para a gente trabalhar um pouco aquelas lições que nós vamos tirar dali. Então, Daniel, capítulo 10, 8 e 9. O texto diz assim: Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então, nós vamos iniciar pensando nesse momento aqui de Daniel, né? Ele desmaiou. Ele durante toda a vida, recebia de Deus sonhos, revelações, profecias, e Daniel passava a ter um relacionamento especial com Deus, recebendo a resposta das orações diretamente de Deus ou através de um anjo. O tempo todo Deus estava trazendo palavras para ele. Quando chega nesse momento, quando Daniel ouve de Deus, ou vê, tem uma visão, ele fica tão desesperado com aquela situação, tão impactado, e diz a palavra que ele cai sem sentido. Ele desmaiou com aquele momento das respostas de Deus. E aí vai começar, então, o mover de Deus, aonde a gente pode aprender como que é buscar confiança em Deus diariamente, cultivar isso, assim como uma criança que, quando resolve se atirar no colo dos pais, ele não pensa as consequências, ele não pensa se o pai vai aguentar o peso dele, ele não pensa se é perigoso ou se não é, ele simplesmente se aventura, ele se lança, porque ele tem confiança de que aquele pai pode segurá-lo. Nesse mesmo contexto é que o texto continua falando dessa posição de Daniel. E Daniel, capítulo 10, de 10 a 21, diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então, ele estava desmaiado, e agora chega alguém, e esse alguém é enviado de Deus, é um anjo, e esse alguém chega e toca em Daniel, e agora vai começar a levantá-lo. E diz que coloca-o de joelhos, ele ainda está abaixado, e diz assim: E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés. Fique em pé. É isso que o anjo está falando para ele. Fique em pé, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra,
eu me pus em pé tremendo. Ele estava em pé, mas ainda com muito medo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, e então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é o nosso primeiro item, que é o que é que a gente aprende, então, nesse relacionamento de Daniel com Deus? Que é confiar em pé até que venha a resposta. Olha que coisa interessante, né? Não dá para, nesse relacionamento, ficarmos prostrados, porque a primeira coisa que Deus faz nas nossas vidas, quando nós temos confiança nele, é levantar a nossa vida, nos fazendo caminhar, e até que chegue a resposta, a gente continua servindo a Deus. Deus continua dando forças para que a gente vá fazendo o seu trabalho. Lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, acontece algo muito parecido. E olha que interessante, toda vez que Deus vai mandar uma resposta ou que alguém precisa esperar algo, ele testa essa confiança, desenvolvendo essa confiança, mas ele coloca em pé. E Ezequiel diz assim: põe-te em pé que falarei contigo. Olha que coisa interessante, né? Então Deus levanta primeiro a vida de Daniel e como que dizendo para ele: continue servindo, continue buscando esse trabalho, essa missão que você tem, e confie em mim, que a resposta vai vir. Então, Daniel, no contexto aí, estava buscando a Deus para que Deus desse uma visão, uma revelação do que aconteceria naqueles próximos dias. E um pouquinho antes, nos versículos anteriores, a Bíblia diz que Daniel ficou 3 semanas buscando a Deus. 3 semanas, deixou de comer, deixou de passar perfume no corpo, deixou de fazer aquelas coisas rotineiras da vida dele, porque, em primeiro lugar, ele dedicou o seu tempo, ele dedicou o seu físico, ele dedicou toda a vida
para poder buscar de Deus uma resposta. E agora, chega num determinado momento onde ele já está cansado, está desfalecido, provavelmente estivesse até sem ânimo, e aí chega o anjo e diz para ele a primeira coisa: levanta, Daniel, levanta. Isso parece meio óbvio dizer que buscar a Deus em primeiro lugar é o segredo de todas as coisas, é o segredo da nossa força, né? Parece óbvio, mas não é óbvio, porque no mundo que nós vivemos, a gente busca todos os nossos recursos. Aí, quando a gente não tem recurso nenhum, aí a gente vai buscar Deus, né? Aí a gente vai colocar Deus à prova e é aí que a gente vai pedir um milagre para Deus, mas primeiro a gente busca os nossos recursos. Se temos dinheiro no bolso, gastamos o nosso dinheiro pagando esses recursos, né? Se não temos dinheiro, pedimos emprestado. Se não temos acesso, às vezes, a médicos ou a remédios, a gente vai atrás de amigos, a gente sempre faz o caminho primeiro com o recurso que a gente tem ali. Daniel nos ensina que a primeira coisa que a gente tem que fazer para desenvolver a confiança em Deus, para de fato nesse relacionamento existir confiança, é buscar a Deus, é se levantar e tomar uma posição para ir na presença de Deus, porque é nesta presença que eu consigo descobrir a paz, é nesta presença que eu consigo descobrir o conforto, e é neste momento que Deus olha para as nossas vidas e ele começa a operar. E o que eu tenho visto ultimamente é que o nosso tempo humano, o nosso tempo está sendo mal distribuído. E talvez por isso a gente tenha muita dificuldade de desenvolver a confiança no relacionamento com Deus. Então, no nosso tempo, sobra tempo para as redes sociais, sobra tempo para a vida social, sobra tempo até para coisas assim muito importantes, né? Que é o preparo profissional nosso, o preparo acadêmico. A gente fica full time, né? A gente lota o nosso tempo para que a gente consiga até ter uma vida melhor, para que a gente possa fazer a nossa família ter uma condição melhor, porém, a gente, nesse modelo de vida, a gente perde algo que é fantástico e que é fundamental para a raça humana e, sobretudo, para os filhos de Deus, que é desenvolver dependência e confiança de Deus, né? Então, quando nós temos as nossas questões na vida e a gente prioriza o nosso tempo na busca de Deus, no conhecimento da sua palavra, quando a gente se humilha diante de Deus e diz assim: Deus, eu não tenho outro senão o Senhor, eu não sou nada diante dessas circunstâncias, mas eu vindo buscar a tua presença, aí as coisas começam a serem mudadas pela mão do Senhor. Porque de outra forma, as coisas também são mudadas, mas normalmente são mudadas pelas nossas mãos, pelos nossos recursos. E não há problema nenhum de termos esses recursos. A única desvantagem é que a gente passa a confiar nos recursos, a gente passa a confiar na nossa força, ao invés de confiarmos em Deus, que é a principal motivo de relacionamento da nossa vida, é o nosso Deus. E quando Daniel começa a buscar a Deus
e ele dedica todo aquele tempo, aquelas semanas, exaustivamente atrás de Deus, ele começa a mobilizar Deus. E a gente percebe isso porque a Bíblia diz que Daniel colocou para orar durante 21 dias. A Bíblia diz que no primeiro dia, Deus deu a resposta para a oração dele. Só que a oração, a resposta, não veio imediatamente. O texto diz que o anjo precisou desenvolver uma guerra nas regiões celestiais, no mundo espiritual, para poder trazer a resposta para Daniel. Então, Deus se mobilizou com aquela dedicação, com aquela busca. Deus teve a iniciativa de trazer a resposta que Daniel tanto queria. Porém, existiam inimigos naquelas regiões celestiais, principados e potestades, dominadores desse mundo, que não queria ver Daniel recebendo a resposta de Deus. Olha que coisa impressionante. A nossa vida não mudou em relação a isso. A gente também tem inimigos invisíveis junto conosco. Basicamente, poderíamos dizer que nós temos inimigos dentro de nós mesmos. Quando a nossa autoestima está muito baixa, quando não acreditamos naquilo que podemos fazer, quando não damos valor para aquilo que nós somos, esse é um inimigo que está dentro da gente. E ele começa a boicotar todas as coisas que a gente podia fazer, todos os relacionamentos que a gente poderia construir, e isso vai interfere na nossa família, interfere dentro dos meios profissionais, na igreja, isso vai interferindo, mas não há só esse inimigo invisível. Nós temos outros inimigos invisíveis que estão externos a nós, como, por exemplo, o comportamento de algumas pessoas. Então, existe aquele pensamento que me boicota, que está dentro do meu pensamento automático, dentro das minhas debilidades emocionais. Mas existe também aquelas debilidades que estão no outro, naquele outro que se relaciona comigo, que muitas vezes é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que eu estou tentando progredir, eu estou tentando crescer, eu estou tentando fazer algo para que eu consiga chegar mais perto da cruz de Cristo, e tem sempre alguém do lado me impedindo disso. Então pode ser o cônjuge, pode ser filhos, pode ser pessoas de relacionamento de amizade, pode ser qualquer pessoa. Ela muitas vezes tem um comportamento tóxico, nos afeta, só que essas coisas são sutis, ou essas coisas são intangíveis, e a gente não percebe. E, de repente, a gente é influenciado a ter essa mentalidade dos nossos dias em que a entrega total para Deus era coisa do passado, era coisa daquelas pessoas que não tinham o que fazer, e hoje nós temos muitas outras coisas para fazer. Esse é o tipo de inimigo invisível, e é de concessão em concessão. Aos poucos, esses inimigos vão entrando sorrateiramente na nossa corrente sanguínea espiritual e vão contaminando todo o nosso corpo, toda a nossa mente, e de repente o nosso coração já não é mais entregue a Deus. Esse coração já não confia exclusivamente no Deus que tudo pode. Esse coração, ele só busca esse Deus que tudo pode quando ele já não pode mais. E a nossa vida, nesse século que nós estamos vivendo, corre o risco de todos esses inimigos
voláteis que se manifestam de diversas formas, acontecendo dentro da nossa mente, através de todas as influências que nós temos pelas mídias que nós estamos recebendo no nosso mundo, por tudo aquilo que vem acontecendo neste século, a gente está sendo o tempo todo bombardeado por esses inimigos que querem nos afastar das respostas que Deus tem para nos dar. Mas eu queria também que nós considerássemos nessa manhã que existem inimigos espirituais. E esses inimigos espirituais, como diz lá em Efésios capítulo 6, são esses inimigos deste século, deste mundo tenebroso, que querem entrar nas nossas vidas e ocuparem o local que seria do relacionamento com Deus. Esses são os principados, potestades, dominadores, são os demônios que estão perto de nós. E muitas vezes, nas religiões mais tradicionais, muitas vezes nós desconsideramos isso e passamos a viver uma vida dentro de algo tão concreto, tão absoluto, que nós nos esquecemos que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Daniel experimentou absolutamente isso na vida dele, como em nenhum outro momento, nem na fornalha, nem junto aos leões, neste momento de oração, neste momento em que os pedidos, as súplicas de Daniel estavam entrando no céu, estavam chegando no trono de Deus, ele percebeu, ele entendeu que existiam inimigos invisíveis querendo afastá-lo da confiança que ele tinha com Deus. E veja bem, ele não era um novato, ele não era um jovem vivendo essa experiência, ele já estava idoso, ele já tinha 80 anos. E é neste momento que vem a prova para a vida dele. Você vai enfrentar o inimigo espiritual que quer tomar as nossas almas, que quer tirar a nossa paz, que quer trazer a confusão nas nossas vidas e que quer encher a nossa mente de desconfiança. Como muitos, nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, você pode dar uma olhada nas suas redes sociais, olha o comentário das pessoas ali. Muitas delas deixam claro a questão: onde está Deus? Algumas dizem, inclusive, olha, com essa pandemia eu aprendi uma coisa. E a primeira coisa que eu aprendi com os evangélicos, e ainda colocam assim em memes, se você quiser, você pode confirmar, e nesse meme normalmente vem escrito assim: eu aprendi algo com os evangélicos. Primeiro, que Deus não existe, ou que Deus não faz milagre, ou que Deus não cura, porque se Deus fizesse todas essas coisas, os evangélicos ou os crentes não estariam morrendo de Covid. Ou seja, esses inimigos espirituais, esses demônios que estão agindo nesse meio, eles usam inclusive a mente dessas pessoas, usam esses inimigos humanos, porém tóxicos, esses inimigos, para poder tirar a gente desse relacionamento que confia e cada vez confia mais, sabendo que tudo é segundo a vontade de Deus. Então, ter fé não é algo que eu tenho hoje e carrego essa fé simplesmente até o final da minha vida. A minha fé, ela pode crescer, a minha fé pode
se multiplicar, a minha confiança pode ser acrescida em Deus. Então, a primeira coisa importante, a primeira lição que a gente tem aqui nesse texto, nesse episódio de Daniel, é que, independentemente do tempo que vai levar para a resposta chegar ou para alguma circunstância mudar, eu tenho que continuar confiando em Deus. E não é continuar confiando deitado na cama, chorando, me desesperando e tendo as minhas crises de desespero e de incredulidade. Não. Eu estou buscando a Deus nesse relacionamento. Eu consigo. Opa, está tendo um probleminha aqui. A gente já vai consertar. Quando nós estamos desenvolvendo, então, esse relacionamento, né, essa busca de Deus, estamos cultivando algo que o mundo não pode nos dar, que é confiança em Deus. E quando temos confiança, nós conseguimos ver Deus fazendo os milagres, Deus modificando circunstâncias, Deus consolando os nossos corações. Então, o segredo está aí. E Daniel deixa isso muito claro quando, nesse texto, a gente vê que no primeiro dia, Deus mandou a resposta. E o anjo ficou batalhando, ficou lutando para trazer essa resposta e acalentar o coração do Daniel durante 21 dias. E essa resposta chegou. E aí, me chama muito a atenção que a partir aí do versículo 14, do 14 ao 17, a gente vê a conversa do anjo com Daniel. E nessa conversa, dá para a gente perceber que é fundamental confiar em Deus, mesmo que venham más notícias. Daí eu acho que é o mais difícil, é esse momento. Porque, inclusive nas histórias bíblicas, né, ou qualquer outra história, a gente gosta de ver um final feliz. A gente gosta de ver as coisas se desenrolando de maneira favorável, principalmente ao protagonista ali da história. Então, gente, não é diferente. Quando nós estamos pedindo de algo e querendo ver um milagre ou ter resposta das nossas orações, é claro que a gente espera que a resposta de Deus seja uma resposta favorável. Isso é natural. Que Deus traga, então, uma resposta que possa modificar as minhas circunstâncias. Com Daniel, provavelmente não tenha sido diferente. Ele também tinha uma expectativa boa daquela resposta. Porém, duas coisas acontecem ali naquele episódio. O primeiro é que existe esse inimigo fazendo a resistência, né? Então, ele poderia ter tido a resposta logo no primeiro dia, a vida teria sido muito fácil, ele não teria chegado à exaustão, ele não teria desmaiado e perdido o sentido de tanto sacrifício ou esforço que ele havia feito, né? Então, tudo poderia ter sido diferente. Mas houve resistência dos principados nas regiões celestiais. A segunda coisa é que aquela profecia que o anjo veio trazer, ou seja, a resposta de oração da busca de Daniel, não foi agradável. O anjo veio trazer más notícias. O anjo não veio trazer nada que desse alegria ou esperança no coração. O anjo veio trazer uma mensagem de sofrimento,
de tristeza e de perdas para Israel. E Daniel se moveu em relação a isso e ele ficou ainda mais triste e enfraquecido quando ele ouviu a resposta que Deus tinha trazido. Aí eu fico pensando, né? Talvez nessa hora Daniel tivesse pensado assim, era melhor o anjo não ter trazido a resposta, né? Era melhor os principados terem vencido essa batalha, porque lutou tanto, o anjo lutou tanto para trazer a resposta, para depois vir uma resposta como essa. Uma resposta que não traz consolo, uma resposta que não traz solução, muito pelo contrário. Uma resposta que traz um abalo para a alma, para a vida de Daniel e de todo um povo. Tanto é que o texto fala que ele se enfraqueceu novamente. Ele perdeu as forças. Ele precisou ser animado novamente por aquele anjo, porque nele mesmo já tinha sido destruído toda a esperança e toda a expectativa que ele tinha da resposta de Deus. Então, olha só, Daniel foi provado nessa circunstância. Deus mandou a resposta, mas a resposta era uma resposta dura, de más notícias. E é nessa hora que Daniel demonstra que ele tem confiança em Deus. Ele sofre com aquela situação, ele perde as suas forças, mas quando o anjo vem e fala com ele, dá força, levanta, aí a situação começa a mudar na vida dele. Na nossa vida, é assim também. Muitas vezes nós fazemos o caminho certo, que é o caminho de busca, que é o caminho de trazer de Deus a resposta para muitas questões na nossa vida. Uma delas é como essa que nós estamos vivendo mundialmente, né? Essa pandemia. E muitos de nós perguntamos, Deus, por que isso? Aí passamos da fase do porquê isso, né? Quando logo lá em março, quando tudo isso começou, as nossas orações talvez fossem, por que isso? E aí superamos, passamos aí 5 meses e agora talvez a nossa pergunta seja, até quando será isso? E provavelmente Deus possa mandar o seu anjo trazer uma resposta e falar assim, olha, vai demorar, isso não vai passar agora. Eu tenho certeza que todos nós que estamos ansiosos para que tudo isso acabe, que estamos ansiosos para que a vida volte de uma maneira, ainda que similar, mas de uma maneira comum, como era antes dessa pandemia, todos nós estamos desejando isso. Mas se Deus manda a resposta para um anjo e diz assim, olha, essa situação vai demorar. Não serão meses, serão anos, e essa situação vai continuar. Quantos de nós vamos continuar firmes no nosso trabalho, na nossa empreitada, na nossa missão de continuarmos pregando a palavra de Deus, de continuarmos buscando a Deus acima de todas as coisas? Quantos de nós vamos seguir o caminho contrário, vamos esfriar na fé, esfriar no nosso relacionamento, deixar as coisas de Deus para depois? Quantos de nós vamos ter esse tipo de decisão? Como vamos nos comportar? Nós vamos abrir mão do nosso relacionamento com Deus? Ou nós vamos fazer como Daniel? Apesar dos pesares, eu continuo confiando no meu Deus.
Aconteça o que acontecer, porque para mim não existe nenhum outro a não ser o Senhor para trazer na minha vida esse relacionamento de confiança. Esse é um relacionamento que se constrói diariamente. Eu preciso cultivar. E como a confiança é um pilar em qualquer relacionamento, com Deus também é assim. E se nós não tivermos a confiança como um dos pilares do nosso relacionamento com Deus, inevitavelmente nós vamos nos afastando, nós vamos esfriando. E Deus vai ficando tão distante, não porque ele se afastou, vai ficando distante, eu não consigo mais enxergar onde é que fui eu que não confiei. Então, a confiança, ela é muito séria na vida de um cristão. É muito grave quando nós perdemos o foco de mantermos o nosso relacionamento com Deus com base na confiança. É muito grave, porque a nossa vida espiritual passa a estar em risco. E aí, todo o inimigo que nós já citamos aqui, eles vão ver uma situação bem favorável. E eles já estão fazendo isso. A gente já pode ver muitas pessoas que, com o fechamento das igrejas, não deram conta de ter a sua vida devocional e a sua vida espiritual cultivada diante de Deus. Eles não conseguiram ter crescimento e amadurecimento espiritual porque a sua vida passou a estar comprometida pelo afastamento do local de culto. Assim, parece que é como se no relacionamento com Deus dependesse do espaço físico. É como se o relacionamento de Deus não estivesse relacionado àquilo que está interno na vida dessas pessoas. Essas pessoas passaram a sofrer sozinhas. Essas pessoas começaram a se envolver com as artimanhas do inimigo e elas começaram a ser vítimas de todas aquelas confusões mentais, emocionais e tudo que vem abatendo a vida das pessoas. Tanto é que nós sabemos que quando os trabalhos das igrejas estiverem normais, é bem provável que os líderes, né, os pastores, terão que fazer um trabalho intensivo de resgate dessas pessoas. Pessoas que estavam indo bem, pessoas que estavam caminhando na direção da cruz de Cristo, e hoje, ou elas estão paradas, ou elas viraram as costas para o caminho que Deus já tinha estabelecido com elas. E esse relacionamento, uma vez prejudicado com Deus, começa a trazer a frustração, o desgosto e a desesperança. Então, a lição que Daniel traz para a gente é que, independentemente da notícia que Deus dará após as nossas orações, após as nossas buscas, independentemente disso, eu continuo confiando no Senhor, porque Deus é aquele que garante na minha vida a resistência. É Ele que garante que em Cristo eu vou prevalecer, independentemente das circunstâncias. E aí, por fim, no final do texto, do versículo 18 ao versículo 21, esse Daniel demonstra confiança em Deus, sabendo que podem vir as piores circunstâncias. Quem fortalece a sua vida
é Deus. E interessante porque Daniel se viu fraco em alguns momentos. Chegou a perder os sentidos, chegou a desmaiar, ficou zerado, né? A bateria dele zerou completamente. Mas ainda assim, ele continuou buscando resgatar essa força, primeiramente no Senhor. Então, dos versículos 18 a 21, a gente percebe que o anjo chega até Daniel e toca nele. É assim que Deus faz. Deus, quando vê as nossas vidas desfalecendo, quando percebe que nós estamos enfraquecidos, Ele utiliza instrumentos para tocar a nossa vida. E os instrumentos que Ele utiliza são situações que nós vivemos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores, fazendo as orações, vivendo toda essa vida cristã que Deus vem nos ensinando em toda a trajetória bíblica, falando sobre essa busca a Deus, para que a nossa vida cada dia mais tenha devocional com Deus, tenha meditação com Deus, leitura da palavra, estudo da palavra, orações. E aí eu te pergunto, como que você quer ser forte se Deus não tocar na sua vida? Sendo que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E nós não ouvimos da palavra de Deus. Nós ouvimos as notícias malucas dos noticiários, ouvimos e acreditamos até em fake news. Com naturalidade, nós escutamos e assistimos todos os filmes da Netflix. Deixamos a nossa vida totalmente à vontade para todo tipo de discurso das pessoas que hoje podem defender qualquer tipo de bandeira. E nós damos atenção aos discursos. Mas a fé, a confiança, ela só é produzida na minha vida e na sua vida se nós estivermos meditando na palavra de Deus. Faz uma conta bem rápida. Quanto do seu tempo diariamente, e aí eu não estou falando domingo não, ou dessa escola bíblica que nós estamos vivenciando hoje, não, essa aula que nós temos aí 40 ou 50 minutos. Quanto do seu dia você dedica para ler a palavra de Deus? Deus fala lá em Josué que o conselho maior para ele, o conselho era: medita nesse livro da lei de dia e de noite. De dia e de noite. Você só está liberado à tarde. De dia e de noite, não é uma vez só. Quanto tempo você se envolve? Você envolve a sua mente e o seu coração com a porção do Espírito de Deus que toca na minha vida e na sua, que move o meu coração, move o coração do rei. É essa palavra que tem poder. E aquele servo Daniel, ele experimenta o toque de Deus. Então aquele anjo
ele não só enfrentou a batalha com aqueles principados, com o demônio lá nas regiões celestiais, ele veio ao encontro de Daniel e ele tocou na vida de Daniel. E diz o texto que quando ele tocou na vida de Daniel, ele começou a se fortalecer. E aquele toque, ele tinha uma característica especial. Não foi só o afago ou o toque da mão na vida daquele homem. A Bíblia diz que o toque foi um toque verbal. E aquele anjo olha para Daniel e diz assim, diz por 2 vezes, no versículo 11 e no versículo 19, e diz assim, homem muito amado. Ele toca na vida daquele homem com o amor de Deus. E quando nós somos tocados com o amor de Deus, não existe nenhum obstáculo que segure a nossa vida, que interrompa a bênção de Deus, porque o amor de Deus é maior do que todas as coisas, maior que o nosso próprio entendimento. E quando nós damos a oportunidade de Deus tocar as nossas vidas com o seu amor, nós começamos então a ampliar o nosso relacionamento com Deus e passamos então a experimentarmos confiança verdadeira. Não há mais dúvidas do nosso relacionamento, não há mentiras no nosso relacionamento, visto que Deus não é homem para mentir. Não existe decepção, porque ele não é filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não existe sentimento de traição de um Deus que prometeu tudo e não deu nada. Quando a nossa busca a Deus tem o toque do amor genuíno, nós começamos a entender o que é um relacionamento de confiança. E aí eu posso estar em qualquer lugar desse mundo. Eu posso estar fazendo qualquer coisa. Eu posso estar sozinho ou acompanhada. A única coisa que eu vou confiar nessa vida é no meu Deus. Meu Deus. Porque Ele está mais próximo de mim do que todas as outras coisas ao meu redor. Então, independe de eu ter recursos desta vida ou não tê-las. Porque eu tenho o que é principal, é amizade com meu Deus, é relacionamento com meu Deus. E é assim que Ele quer fazer com todos nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu, sozinha, não sou alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Deus mandou Jesus Cristo neste mundo para tocar a nossa vida com o amor de Deus. O amor ágape, aquele que consegue modificar as condições da minha vida. Consegue me movimentar em direção ao encontro com Deus. O que essa vida necessita, senão o encontro com o Criador? E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Eu acho muito interessante a história de Daniel desde o comecinho. Gosto muito de falar da vida dele, principalmente quando ele era bem jovem e já tinha um posicionamento e assumia que Deus era tudo para ele. E ele não abria mão de Deus por causa de outras coisas. E muitas vezes os jovens, nós criticamos, né, os jovens abrem mão de Deus por todas as outras coisas. Porém, ele faz isso com constância em toda a sua vida.
ele não abre mão do seu relacionamento com Deus por nada desse mundo, por nada. Quando ele já está idoso e ele tem essa provação, essa situação tão difícil, tão desgastante, ele mais uma vez experimenta o desenvolvimento da confiança em Deus. Isso começa a, a mover todas as coisas ao seu redor. À medida que ele começa a experimentar o fortalecimento de Deus, que através daquele anjo, o texto diz que tocou na vida dele e colocou-o em pé de novo e o animou para que ele pudesse continuar o seu serviço, para que ele pudesse continuar a sua missão ali em Israel, ainda que ele viesse trazer uma mensagem que não era tão agradável. Quando ele faz isso, me mostra, né? Eu consigo ver que é assim que Deus espera que eu me comporte. Os dias não são fáceis. Não são fáceis, não é por causa da pandemia, não. A nossa vida, viver a nossa vida não é fácil. Enfrentamos lutas, independentemente da pandemia. Enfrentamos lutas quando somos solteiros, ou estamos crescendo, estamos definindo a nossa profissão, definindo se vamos constituir família ou não, escolhendo os nossos cônjuges. Depois vem os filhos, e aí, quando eles são pequenininhos, a gente tem muitos medos, a gente tem muitas inseguranças. E depois, quando a gente pensa que vai ficar sossegado, eles crescem e trazem um outro tipo de insegurança, e daí tem os nossos pais que estão envelhecendo, e aí a gente vai conhecendo uma vida que não para de nos dar preocupação. O tempo todo ela apresenta desafios que apelam para a nossa sanidade mental. E o que é que vamos fazer se não buscarmos a Deus? Sendo que da mão dele vêm as melhores respostas. Então, nessa manhã, queria na nossa vida, como está o nosso relacionamento de confiança com Deus? Será que existe alguma pontinha aí na sua mente, no seu coração, de desconfiança de que Deus não é tudo aquilo que falaram para você um dia? Será que existe alguma desconfiança de que essa situação que nós estamos vivendo está fora do controle dele? Será que existe alguma coisa passando pela sua mente de que ele esqueceu de você e que você pode ser vítima das dificuldades e das opressões desse mundo? Será que isso passa na sua mente? Na manhã de hoje, Deus quer te libertar desses pensamentos. Ele quer dizer para você que tudo está no controle dele, inclusive a minha vida e a sua. Nada vai acontecer sem o controle dele. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você pensar. Para você, se você quiser anotar aí ou a pergunta ou a sua resposta, se você já tiver essa resposta, anota e medita nisso, essa semana que vai começar. Pensa bem no que eu vou te falar. Tenho buscado aplicadamente a Deus para obter a resposta em meio aos conflitos em que estou inserido? Como está a sua vida? Essa, com certeza, é uma preocupação dos líderes religiosos da sua igreja. Essa é uma preocupação dos evangélicos, dos crentes, mas, sobretudo, essa é uma
preocupação de Deus para com as nossas vidas. Você tem buscado a Deus aplicadamente? Como está essa busca? Desafio hoje para que você possa reorganizar a sua agenda. Coloca essa sua agenda em primeiro lugar. O tempo. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Meu filho estava muito chateado, não está gostando dessa pandemia, está muito bravo, porque ele é alguém muito sociável. E a escola que ele frequenta é a vida dele. Ali ele tem os amigos, ali ele conhece tudo. Só em casa ele começou a entrar em desespero. E bom, conversando com ele, eu perguntei exatamente um relacionamento presencial com os seus amigos. Para você poder ser uma bênção na vida deles. Mas você precisa estar forte, você precisa estar de pé. E é assim nas nossas vidas. Essa situação, ela vai passar, pode até demorar, mas ela vai passar. E quando passar, o que é que nós vamos ter em mãos, dados por Deus, para distribuirmos àqueles que estão ao nosso redor? Outra questão, estou ciente de que há uma resistência, mas Deus já me fez vencedor e por isso não há mais o que temer? Você está ciente de que existe uma força espiritual que quer tirar você do foco, quer tirar você do alvo, quer te afastar da cruz de Cristo? Você tem noção disso? Se já tem noção disso, você tem noção também de que somos mais do que vencedores e que não precisamos temer, que existem esses principados e potestades, porque essa batalha já está vencida e que nem eu, nem você precisamos lutar com eles, porque Deus envia os seus anjos para vencer essa batalha nas regiões celestiais. Você tem noção disso? Coloca isso no seu coração essa semana. Não existe nada fora do controle de Deus. Nada. E por fim, estou perseverando em oração para vencer as minhas batalhas, ou eu já retrocedi no meu propósito de buscar o Senhor e meditar na sua palavra? Como está a sua vida no relacionamento com o seu Deus? Talvez esse seja o momento da oportunidade. A oportunidade de descobrirmos um relacionamento de confiança com Deus.
quando isso acontecer nas nossas vidas, os nossos olhos vão enxergar coisas que jamais a nossa mente imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Deus nos quer de pé, desenvolvendo confiança, porque é através da confiança em Deus que vamos vencer as nossas batalhas. Porque a vida não é fácil, a vida é muito difícil, mas ela é possível ser vivida quando nós temos o nosso Senhor junto conosco, segurando as nossas mãos, batalhando por nós, vivendo ao nosso lado. Que Deus possa te abençoar nessa nova semana, e nesta semana o anjo do Senhor toque o seu coração, usando a palavra santa do Senhor, movendo céus e terra, para que você possa receber a porção do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique em paz e até a próxima semana. Tchau.